Olá, saudações a você, estudante de zootecnia. Sejam bem-vindos aqui ao canal da Zootecnia. Tá? Hoje nós vamos falar do trabalho de conclusão de curso e para isso eu convidei o professor André Paiva. Professor André Paiva, ele é responsável pela área de genética e melhoramento e nos últimos anos tem nos ajudado bastante aí, né, com a coordenação dos trabalhos de conclusão de curso, os famosos TCC. Então, professor, muito obrigado pela presença, tá? E se quiser já começar a falar um pouco aí a respeito do que é o TCC, fica à vontade. Beleza, Luiz. Obrigado pelo convite. Eu acho muito bacana a gente ter essa conversa, porque o trabalho de TCC ele tem uma fama de ser, né, um pesadelo, né, um estorvo na vida do estudante, né, um grande peso, né? E muitas vezes o trabalho de conclusão de curso ele ganha esse rótulo de maneira injusta, né? Como todas as atividades da vida, atividades estudantis que estão deixadas para a última hora, ou que têm falha de planejamento, tendem a se tornar mais desafiadores do que o normal. Então, eu acho que criou-se esse rótulo em cima do trabalho de conclusão de curso, um pouco de culpa da vida estudantil, um pouco de culpa de nós, professores do TCC, que às vezes também a gente poderia simplificar mais o processo, né? Ou às vezes culpa do acaso, né? Às vezes o estudante ele faz um planejamento junto com o professor orientador e aquilo não sai como aquilo que se espera, e aí aparece muito imprevisto, e o trabalho de conclusão de curso ele ganha esse contorno de pesadelo, né? De desafio, brincando assim. Luiz, eu acho que essa conversa que a gente está tendo aqui ela é muito importante, porque o TCC, quando o estudante consegue visualizar ele o mais antes possível na vida acadêmica dele, quanto mais breve possível ele começa a construir as ideias iniciais do TCC dele, menos desafiador é o processo. E aí o estudante consegue aproveitar mais ao longo da caminhada dele aquilo que o TCC tem que oferecer, que é aprendizado. O TCC é uma forma de aprendizado do estudante. Okay? Entendi. O nome já fala, né? Trabalho de conclusão de curso, então ele tende ali a abarcar mais coisas que foram construídas durante o curso dele, né? Que a gente vai construir, a gente vai conversar mais sobre isso daqui a pouco. E aí ele tem esse caráter de mostrar para o estudante que várias coisas que ele percorreu durante a vida acadêmica dele têm utilidade e vai ser útil ali durante o curso mesmo. Então ele tem um papel de ensino-aprendizagem, né? E não de ser um pesadelo. Exato, muito bem. Então, quando o estudante, desde já os primeiros períodos, ele já tem que moldar essa ideia, né, professor? Conforme o senhor comentou. Mas ele vai começar a escrever esse TCC a partir de quando? Então, Luiz, vamos fazer assim, vamos elaborar o caminho que o TCC precisa, né, aquilo que ele vai precisar de pré-requisito, entre aspas, não pré-requisito formal de disciplina lá na matriz curricular, mas de pré-requisito de conhecimento, ok? Se a gente fosse colocar o TCC como a árvore principal na matriz, ele teria ali pesquisa científica, não, aquela disciplina, me fugiu o nome agora. Metodologia científica? Metodologia, trabalho científico, metodologia científica, tem essa disciplina como uma base muito boa, e tem uma outra disciplina que é a estatística experimental. Essas duas disciplinas, elas têm uma coincidência que muitas vezes elas são subestimadas pelo estudante. A gente percebe. O estudante às vezes cursa essa disciplina e fala assim, isso aí não tem muita utilidade para mim. Uhum. Ou vê a estatística experimental e vê assim, nossa, isso é só número, é só exercício grande, isso não tem contribuição na minha vida. Essas duas disciplinas, independente da área que o estudante for fazer o TCC dele, essas duas disciplinas contribuem demais na construção do TCC. Tá? Então, assim, o TCC a parte de escrita dele, ela começa no penúltimo período, quando a gente faz uma abordagem sobre o que é um projeto, né, o que aborda o tema, né, o que é um tema de TCC, a caracterização do problema que vai ser investigado, a justificativa de execução daquele projeto, né, os objetivos que o estudante tem que fazer em torno daquele trabalho. Então, isso é penúltimo período. E no último período a gente faz uma lapidação com a defesa. Okay? Agora, o que o estudante ganha quando ele começa a pensar já antes lá? E não é obrigado. Né? A gente tem várias vezes estudantes que, inclusive, no último período mudam de tema, por diversos motivos. Mas se o estudante ele começar já, desde os primeiros semestres, ele visualizar áreas que ele gostaria mais de aprofundar, esses estudantes terão mais facilidade na hora de chegar no final
do período. Entendi. Okay? Entendi. Aí, Luiz, eu acho que a gente podia entrar num assunto sobre o que pode ser um TCC, que aí a gente consegue traçar melhor isso, né? Isso. O trabalho de conclusão de curso, ele é uma ferramenta de ensino-aprendizagem também, que a gente tem disponível dentro da instituição de ensino, né? Onde que ele tenta pegar vários itens que foram estudados pela vida estudantil, né? Pelo aluno, e trazer isso para o aluno sintetizar diversas áreas de conhecimento em um trabalho. Né? Várias coisas que ele percorreu durante a matriz curricular dele podem contribuir para isso. Por exemplo, uma iniciação científica, né? Que geralmente, se não me falha a memória, ela pode ser a partir do começada pela segundo período, né? Segundo ou terceiro período, né? Então, a partir daí, o estudante ele já começa, ele já tem contato com a pesquisa, ele já tem contato com o projeto, o que é um projeto, o que é um artigo científico. Ele entende que a ciência é feita com método, né? Que não basta a gente escrever coisas da cabeça, que tem que ter método. Então, a partir daí, ele, sem querer, ele já começa a construir conhecimento útil para o TCC dele. Tá? E aí, uma grande pergunta que os estudantes fazem. Iniciação científica, o TCC pode ser feito em cima do tema da iniciação científica? Pode. O TCC pode ser feito em cima de estágio? Pode. Pode ser feito em cima de experiência que o estudante teve? Deve. Beleza? Então, se a gente fosse montar uma equação que fosse predizer a escolha de um tema de um estudante, a gente colocaria essas variáveis aí. As experiências que ele teve com iniciação científica, com estágio, com disciplina, com professor, com palestra que ele assistiu, com grupo de estudo que ele participou, né? E entendi. A gente percebe, professor, que é uma dúvida muito grande, né? O aluno saber as categorias que ele pode fazer um TCC, o que pode ser um TCC, e a gente percebe que um TCC pode ser feito de várias formas, né? Projetos também, eu acredito, um projeto de uma empresa pode ser um TCC, né? Por exemplo, um manual de qualidade para uma fábrica de ração pode ser um TCC, um estudo de caso pode ser um TCC. Ok. Você tinha falado aí sobre a defesa, que ele defende no 9º período. Como é que é a defesa desse TCC, André? A defesa, ela tem um folclore em volta dela, que eu gosto de brincar bastante isso com estudantes. Né? Quase 100% dos estudantes, eles morrem de medo da defesa. Né? E aí, entra aqueles famosos memes da depressão do TCC, né? E aí vai aquela coisa, eles brincam, aquele tô rindo de nervoso, né? O famoso tô rindo de nervoso. Eles brincam, mas estão morrendo de nervoso. E eles, eu acho que o que causa mais medo na defesa é aqueles pensamentos de eu vou ser julgado, eu vou ser questionado, eu posso ser ridicularizado se eu não souber, a insegurança. Então, tudo isso acho que vem à tona e o estudante fica morrendo de medo. Então, isso aí é quase unanimidade. É quase unanimidade também que após a defesa, o estudante fala assim, nossa, não era tudo aquilo que eu pensava. Aí eu vou e eu entro com a minha frase famosa de eu avisei. Porque eu tento fazer essa aura com ele, eu tento trazer para eles esse pensamento de que eles gastam, né, eles perdem muito cabelo, e eu sou muito experiente nisso, em perder cabelo, eles perdem muito cabelo com o que vai acontecer na defesa. E não precisa. Certo? Entendi. A defesa pode ser planejada, o que o estudante vai falar. Se ele tiver um pouco de sangue frio junto com o orientador dele, ele consegue, inclusive, prever as perguntas que serão feitas. Ele pode planejar o que ele vai fazer com situações que ele não souber responder, que é normal, extremamente normal você ter uma pergunta a qual você não sabe responder. Então, assim, se ele for um pouco sangue frio, ele consegue planejar o que vai acontecer. Tá? E aí ele ter menos estresse. Mas isso é no campo teórico. Na prática, a gente sabe que não é bem assim. Eu costumo exemplificar, professor, que para os alunos, né, para deixar claro para os alunos que a única banca que realmente vai para reprovar os outros é a banca do Detran. Nenhuma banca, assim, vai para reprovar, não. Ela vai para verificar se o processo foi bem realizado, né? A gente, como escola, como professores, a gente propõe um processo e a gente vai para conferir. E é claro que, se o processo não foi bem realizado, o próprio orientador não deixaria o estudante ir para a defesa, né? Sobre a orientação e a coorientação, o aluno que vai atrás ou a gente que indica? Como é que funciona? Geralmente, tudo parte de uma escolha do estudante.
tema e ele escolhe o professor com que ele vai trabalhar. Nem sempre isso dá certo, porque às vezes a gente tem casos de áreas muito concorridas, né? Então, por exemplo, a gente tem professores que fazem parte de áreas que um grupo maior de estudantes tem interesse nela. Bovinocultura, então, vezes, por exemplo? Nosso caso, bovinocultura. Então, às vezes o professor está sobrecarregado naquele período, né? E ele não consegue fazer orientação. Então, tirando esses casos muito específicos, a gente pode falar que o estudante que faz a escolha da orientação. A escolha da orientação ela é baseada no tema que ele quer aprofundar. Ele vai escolher um professor da bovinocultura se ele gostar de bovinocultura. Nutrição de monogastro, por exemplo, se ele gostar dessa área, né? Então, ele tem um grande tema. É muito comum os estudantes que não fizeram iniciação científica ou que não querem aproveitar uma experiência de estágio, ou de estudo de caso, ou de um trabalho que tenha feito anteriormente, ou seja, ele chega mais cru. É muito comum esse aluno ter uma ideia muito superficial daquilo que quer trabalhar. Tipo, ele fala assim, eu quero trabalhar com fábrica de ração. Mas ele não sabe em quê. Ele não sabe aonde que ele vai afunilar os objetivos. Mas ele tem essa vontade de aprofundar nessa área, né? Então, a gente orienta, né? Lá na disciplina, a gente faz uma orientação do quais são os critérios de escolha de área e de professor para trabalhar, né? O critério não pode ser, o cara torce para o mesmo time que o meu, eu já tomei cerveja com o cara e ele é muito legal, ele conta piada. Não é isso. O critério não é esse, não é a amizade, né? O critério é a contribuição técnica. Então, a gente conversa com isso na disciplina e orienta o estudante como abordar o professor. Nessa primeira abordagem, geralmente, o estudante leva só o tema muito amplo, tá? O estudante não tem a obrigação de chegar com um objetivo definido. Não tem. E é muito difícil isso acontecer. Então, o estudante faz a abordagem com o professor sobre aquilo que ele gostaria de trabalhar. O professor, com o conhecimento dele e experiência, vai tentar fazer um afunilamento de objetivo para deixar esse TCC com limites. Né? O exemplo que eu dei de fábrica de ração, dá para gente escrever livros de fábrica de ração. Né? Fazer horas e horas de vídeo de fábrica de ração. Então, o professor vai tentar construir limites dentro desse assunto, ao qual o estudante pode conseguir vencer durante 2 semestres. Né? Seria Ótimo, ótimo. Existe algum regulamento de TCC? Nós já fizemos? A gente tem 2 regulamentos, são 3, na verdade. A gente tem um em nível de reitoria, que joga para os campos, para os campi, né? A capacidade de se autorregulamentar para isso. Nós temos uma portaria 054 que está em revisão, onde que ela dá regras gerais do trabalho de conclusão de curso dentro da nossa instituição. Né? A gente deve lançar futuramente uma resolução, né? Se a gente não tivesse em época de pandemia, só para a gente situar esse vídeo, né, Luiz? Nós estamos em setembro, né? Então estamos vivendo a realidade ENP. Se a gente não estivesse vivendo essa realidade, nós teríamos um novo regulamento TCC já. Mas a gente está vigorando um antigo e a gente tem regulamentos específicos de TCC que são inseridos no nosso projeto pedagógico de cada curso. Haja visto que cada curso tem uma particularidade que pode trazer tipos de TCC dentro do seu projeto pedagógico. Exato. Então, pessoal, para a gente já encaminhar aí para finalizar o nosso bate-papo, eu queria que, se possível, você mostrasse para a gente, até mesmo para o estudante do primeiro período, que ainda tem isso aí de maneira muito pouco clara, mostrasse para a gente alguns temas que foram desenvolvidos pelos alunos dos últimos anos em TCC, se for possível. Beleza. Eu vou tentar fazer com que a minha memória não me traia, tá? A gente fica com muitos temas de TCC e fica difícil para a gente guardar todos. Mas eu vou tentar trazer alguns exemplos. Há 5, 6 anos atrás, nós tínhamos um número maior de trabalho de conclusão de tudo, de curso, e tinha um caráter de revisão de assunto. Né? Então, a famosa revisão bibliográfica. A famosa revisão bibliográfica, que com o advento da internet se tornou um trabalho que a gente tem que olhar com muito cuidado. Né? A revisão de literatura, a revisão de documentos, de legislação, ela é um trabalho que pode ser interessante. Okay? Vou dar um exemplo aqui, Luiz. Eu não me recordo de um TCC desse, mas me veio à cabeça aqui. Nós temos normativas que giram em torno da fábrica de ração, certo? Então, um estudante, ele pode fazer uma revisão de literatura, tentando mostrar como que foi construído
essas normativas ao longo dos últimos 10, 20 anos, por exemplo. Como que foi a evolução disso? Primeiro se normatizou isso, depois aquilo, isso aqui foi alterado, né? Então, o que o estudante fez? Ele não executou nenhum projeto avaliando variáveis, nem nada. Ele foi um trabalho de revisão de documentos. Mas para isso acontecer, tem que ter método. Exato. Ele tem que criar critérios. Uma linha do tempo, limite de assunto, o que ele vai trazer de cada regulamentação. Então, houve um método para ele construir esse trabalho. Okay? Isso é importante porque, às vezes, fica uma falsa impressão de que trabalho de revisão de literatura, revisão de documentos, é um trabalho simples, que é só uma coxa de retalho, que o cara vai copiar parágrafos de trabalhos e fazer um grande apanhado. E isso é uma falsa ideia que se tem do trabalho na área de revisão de literatura. Tá? E considerando aí a área de marcos regulatórios de fábrica de ração hoje, que emprega muita gente, esse tema que você comentou e agora seria um baita tema a ser desenvolvido, né? A parte de regulamentação da fábrica de ração. Eu adorei esse tema. É um desafio, viu? Muito bom exemplo. E aí a gente pode pegar esse exemplo também para pegar uma dúvida muito comum, Luiz, que é assim, o trabalho de TCC é individual, ok? E não é um trabalho em grupo. Mas pode haver complementação no trabalho. Assim como acontece lá na universidade ou na pós-graduação, quando o cara tem um grande projeto que você tem vários subprojetos de mestrado e de doutorado se complementando, a gente pode fazer TCC de complementação também. Como você disse, né, que esse tema que eu sugeri ele era muito vasto, então a gente pode pensar, o orientador pode pensar que talvez ele possa construir 2 TCCs de forma complementar, ok? No entanto, cada TCC tem que ter a sua estrutura básica de introdução, desenvolvimento e conclusão, ok? Então pode haver temas complementares. A gente já teve isso aqui no nosso curso, com bancas defendidas no mesmo dia, inclusive, com a mesma banca, para facilitar a compreensão do trabalho como um todo, tá? Haja visto que há uma grande limitação no TCC quanto aos limites do objetivo. Não pode ser nada muito amplo, Exato. O estudante tem limitação técnica e limitação de tempo. Então, esse é um exemplo. E não é a dissertação de mestrado e nem uma tese de doutorado, né, André? É algo assim a nível de bacharelado, a nível de graduação, né? Exato. E aí, assim, voltando na pergunta, né, isso é um tipo de TCC, né, uma revisão documental de literatura. A gente tem, isso era muito comum no passado, e agora, nos últimos anos, ganhou muito mais força os trabalhos de execução de projeto, uma exploração científica, né? E dentro da nossa área, basicamente, vamos pegar de exemplo assim comum, na área de nutrição, onde o estudante ele quer, junto com o orientador dele, avaliar o nível de inclusão de determinado alimento na ração, com a justificativa de que aquele alimento tem uma variação boa de preço em uma determinada época do ano. Então, isso é uma justificativa. Ele fala assim, esse alimento aqui, ele reduz muito o preço nessa época do ano, nós queremos avaliar o nível de inclusão dele, né, se vai ter, e olhar no animal se vai haver um prejuízo de desempenho, e se houver, vamos caracterizar isso com a parte econômica. Então, é um trabalho onde ele vai para o campo, ele elabora um objetivo, ele elabora um método de medição, ele executa esse projeto, colhe os dados, faz as análises, discute com o orientador os resultados, né, transforma os dados em resultados e conclui em cima desses resultados. Na minha opinião, aí é opinião, não é uma coisa que eu tenho convicção, não, é uma opinião. Eu acho que esse tipo de trabalho, ele é mais desafiador para o estudante e contribui na formação de uma maneira muito legal. É o estudante ver que nem sempre aquilo que a gente planeja sai de acordo com o planejado. O estudante percebe que há uma necessidade dele planejar método científico, dele construir objetivos bem definidos, né? Ele tem o desafio de transformar os dados que ele pegou em resultados e fazer conclusão em cima disso. Então, é um tipo de TCC que eu vejo uma construção muito bacana no estudante, no antes e no depois na execução do TCC. Ele não é um modelo livre de problemas, ele é um modelo que dá mais imprevisto, né? Eu participei de um TCC no ano passado, onde o estudante ele planejou, tinha uma área de plantio, né?
E aí ele passou por duas situações que ele não previa. Uma foi, houve uma falha na hora de delimitação lá do espaço onde que ele fez o plantio, e na hora que o pessoal da manutenção da escola foi fazer, né, a limpeza de ervas invasoras, passou por cima do canteiro do cara e ele perdeu. Aí ele refez o plantio, marcou tudo direitinho, e aí ele teve problema com falta de chuva. Então, para aquele período específico. Então, assim, trabalhos que têm uma execução de campo, eles tendem a ter um efeito maior da sorte, né? A gente pode falar. Aí, às vezes, principalmente aqueles que são muito necessários das condições ambientais. E a gente que trabalha com animais e plantas, a gente depende muito das condições ambientais, né? Isso já aconteceu comigo também, tá? André, fora a revisão bibliográfica e o trabalho de pesquisa, tem alguma modalidade que foge um pouco dessa regra? E a gente já teve TCC aí nessa modalidade? Eu tenho na minha memória aqui 2 TCCs que eu gostei muito dos dois. Participei da banca dos dois. Deve ter tido mais casos, mas às vezes como coordenador de TCC, a gente, né, eu vejo a parte ampla do TCC, mas não faço aprofundamento nenhum deles. Então, por coincidência, em 2 bancas que eu participei, eu coloco que foram TCCs fora da caixinha, né? A gente usando esse termo. A gente teve um TCC, Luiz, que foi de um estudante onde ele fez um estágio zoológico, né? Esse estágio, ele apareceu de uma forma inusitada para o estudante, ele não planejou isso. A vida acadêmica dele não foi planejada para chegar nisso, né? Ele construiu uma vida acadêmica dele baseada em algumas preferências, que geralmente é bovinocultura, né? É muito comum. E aí, quando apareceu esse estágio no zoológico, ele, na hora, ele abraçou a oportunidade e foi lá. E aí, quando ele retornou muito animado com isso, né? Então, ele fez uma defesa de estágio sobre o estágio zoológico e ele fez um trabalho de conclusão de curso também sobre essa experiência dele, né? As 2 apresentações, elas têm caráter diferente, né? A defesa de estágio é onde que ele foi lá e ele mostrou para uma banca que ele executou mesmo aquele trabalho, quais foram os procedimentos que ele fazia no campo e por aí vai. Ele tinha esse propósito. E o TCC, ele contava um pouco da experiência dele enquanto zootecnista dentro de um zoológico, que é uma experiência muito válida para a gente aprender, né? Então, a gente teve esse TCC, teve outros TCCs que vieram de experiência de estágio. Eu gosto muito de TCC quando vem assim. E aí, a gente tem que abrir um parênteses, nem toda a experiência de estágio tem bagagem para se transformar em TCC. Exato. Tá com o orientador, senta comigo, né, com o coordenador do TCC, para conversar bem se tem essa bagagem. Então, o outro TCC que eu considero bem fora da caixinha, ele veio de uma pessoa que é muito fora da caixinha também, que é a Karine, né? Passou pelo campus e passou pelas nossas vidas aqui, deixou muito boas memórias, né? O tema de TCC dela, Luiz, eu até coloquei aqui na minha frente para eu não esquecer que eu quero falar ele na íntegra, tá? O tema de TCC dela foi estudante universitário e suas experiências extra-classe, o papel do estágio na formação, ok? Esse título foi alterado, né? Depois a gente sugeriu que não fosse o termo universitário, mas, na verdade, o que ela queria falar sobre a vida acadêmica, a parte extradisciplina, aquilo que acontece no corredor, que acontece nas experiências com os amigos, nas experiências de conversa com o professor, nas experiências de estágio, por aí vai. A contribuição disso na formação do estudante, né? Foi um tema muito legal, muito legal mesmo. Os professores, geralmente, de forma geral, gostam muito de TCC assim. TCC é onde que o aluno tem coragem, tem uma segurança, né, de avançar fora da caixa e por aí vai. É muito bem visto esse eu acho, tema, André, né? Com essa nova ideia de educação 4.0, eu acho que nós, como escola, como professores, a gente deve estimular, de repente, essa ideia de pensar fora da caixinha, né? Sair um pouco daquele modelo tradicional e pensar em inovar, né? Em atitudes criativas, né? Como, por exemplo, a da Karina, que realmente, né, chegou a lançar um livrinho, né? Sobre esse tema. Exato.
quando a gente formou, né, Luiz, a gente formou na mesma instituição, a gente não tinha um TCC, né? Exato. Mas a gente tinha um seminário de conclusão de curso, onde a gente só apresentava um tema, não tinha parte escrita. E o meu tema, eu me lembro muito bem dele, o título dele era o seguinte: zootecnista, você conhece a zootecnia? Então, qual que era o meu tema, então? Era falar sobre zootecnia. Porque eu tinha certeza que muitos colegas não conheciam alguns elementos da profissão, como algumas regulamentações, surgimento do curso, algumas coisas assim, algumas limitações que a gente tem enquanto zootecnista no mercado, que foge da parte técnica, que entra em questões políticas, né? Então a gente tem um amplo leque de opções de tema que a gente pode trabalhar. Por exemplo, um estudante, quando ele forma em zootecnia, ele tem N caminhos a seguir. Ele pode ser um zootecnista, ou ele pode partir para pós-graduação. Ou seja, então cabe um trabalho de conclusão de curso, onde o estudante aborde o seguinte: quais são as opções de pós-graduação que o estudante de zootecnia tem encaminhado, tentar fazer levantamento numérico sobre isso, as áreas mais procuradas, quantas instituições de ensino que a gente tem, por aí vai. Então, é um exemplo de tema. Um futuro estudante, um estudante hoje pode ser um professor amanhã, certo? Então, a gente pode ter um TCC tentando trazer dados de número de professores formados em zootecnia que nós temos hoje no mercado, os cursos de zootecnia, quantos professores com essa formação a gente tem atuando dentro de instituições de ensino, né? Então, assim, se a gente pensar o que acontece pós-formatura, a gente tem um mar de opções, um mar de possibilidades, logo temos também um mar de possibilidades de trabalho de conclusão de curso que pode aprofundar nesses temas diversos. Exato, André. André, você até comentou aí, realmente, né, a gente formou antes das diretrizes curriculares e em Viçosa a gente não tinha TCC. E assim, eu percebo que isso pode ser um diferencial na vida do estudante. O que você acha que o TCC contribui para a formação humana desse estudante? Bastante, né? Eu acho que, às vezes, a gente tem casos e casos, né? Mas eu já percebo casos onde a formação humana foi melhor do que a formação técnica. Às vezes é um estudante que está fazendo um TCC em um tema que ele já tem muito conhecimento. Um tema, às vezes, de iniciação científica, que ele gostou muito da disciplina e ele aprofundou. Então, ele tem um conhecimento técnico bacana, ele tem um conhecimento de escrita já, ele tem um conhecimento de apresentação de seminário. Então, a parte de contribuição técnica, ela não foi tão efetiva, assim, não fez uma diferença tão grande. Mas o fato do estudante passar por esse nervosismo, passar pelo planejamento, passar pelo fato dele estar construindo um trabalho junto com um professor de uma forma muito próxima, ele saber que tem limite nessa relação, né? Ou às vezes ele perdeu o medo do professor que ele tinha de fazer uma conversa, né? A forma como que ele vai ser, entre aspas, bombardeado de pergunta, como que ele vai lidar isso quanto às suas emoções, né? Então, constrói uma experiência de vida dele, às vezes que não tinha passado ainda dentro do curso, dentro desses 4 anos que ele cursou o curso. Então, você tem uma contribuição humana muito boa, né, em cima disso aí. Eu acho que é para o estudante fechar o curso com chave de ouro, né, André? Poder, depois de tudo que ele passou durante o curso, que modificou ele, né, trabalhou nele a capacidade de superação durante todo momento, ele se superar mais uma vez, né, para conseguir defender o TCC. Então, isso é muito bacana. Exatamente. André, então, em nome aí da coordenação do curso de zootecnia, eu queria agradecer a sua disponibilidade, tá? E dizer que foi muito esclarecedor o nosso bate-papo aqui. Acredito que vai ser esclarecedor também para todo estudante que tiver acesso a esse vídeo daqui para frente. O vídeo vai ficar permanentemente aqui no canal. Meu muito obrigado, viu? Beleza, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que é muito importante para os professores de TCC ter um diálogo grande com os estudantes o mais breve possível, tá? sobre esse papel, inclusive para ele começar a ligar o radar dele, pensando em, opa, isso aqui pode ser um TCC, isso aqui vai contribuir com o meu trabalho lá na frente, e por aí vai. Tá, Luiz? Eu me coloco à disposição para futuros encontros, futuras conversas, com turma de introdução à zootecnia, com turma, às vezes, de estatística experimental ou de metodologia científica, para a gente mostrar essa interface que é utilizada dentro do trabalho de conclusão de curso, ok? Desejo a todos os colegas aí, estudantes que estão
na sua vida acadêmica, já pensando no TCC. Desejo que tenha uma mente bem clara para fazer as melhores escolhas, tá? E é isso aí. Estamos à disposição. Um grande abraço. Muito obrigado.